Bom, pessoal, vamos mais uma aula de equações diferenciais, tá? Iniciar a aula de hoje aqui com conteúdos da plataforma Exatas, tá? Só lembrando, nossa aula está sendo gravada. Então vamos nessa. O assunto de hoje é crescimento populacional e função logística, ou funções logísticas, que aí já é uma aplicação, tá bom? A gente vai tratar de uma função que é uma parte mais de aplicação. E também vamos introduzir as equações diferenciais de segunda ordem hoje. Segunda ordem. Então vamos lá. Eu vou lendo aqui, vamos fazer intervenções e vocês podem interromper ou podem acrescentar. Pode interromper na hora que quiser, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar meu pincel aqui, virtual. Muito bem. Crescimento populacional e função logística. Etapas do crescimento populacional modeladas por uma equação diferencial, pessoal. Preste bastante atenção. Quando uma espécie se encontra em um meio ambiente propício, tem um crescimento populacional rápido. Isso é óbvio, tá? Mas à medida que começam a escassear os recursos naturais e aumentar os detritos ou competição no local, né, naquele ambiente, naquele meio, o crescimento começa a enfraquecer, tá? E a população, a longo prazo, tende a um valor que expressa a capacidade limite do ambiente, tá? Tende tipo a chegar numa estagnação, digamos assim, né? De que ou há um controle ou há uma extinção da população, tá? Isso a gente, né, coisa que inclusive a gente vê comum em alguns estudos. Essa descrição se aplica tanto ao crescimento de levedura posta em um meio de cultivo propício, ou seja, fungos, né? A levedura está relacionada aos fungos, quanto ao desenvolvimento histórico da população humana em vários países, ou seja, vários tipos de populações, tá? A função que a gente vai ver serve para analisar, né, vários tipos de populações, todos os tipos. Então vamos lá, essa afirmação: equação diferencial para o crescimento populacional. Se y de t, vamos colocar aqui, a plataforma está colocando, em vez de x, está usando t para se referir ao tempo, tá bom? Se y de t é a população em cada instante t, o crescimento populacional pode ser modelado da seguinte maneira, com essa seguinte equação diferencial aqui, ó. Y' de t é uma equação de primeira ordem, né? A gente está vendo aí derivada primeira, quando tem só uma derivada, a equação é de primeira ordem, tá? Igual a k vezes y de t menos s vezes y² de t. Aqui essas constantes k e s são positivas, tá bom? Então essa é a função que modela problemas relacionados ao crescimento populacional. Note que a contribuição negativa, ó, essa parcela negativa aqui, ó, certo? De menos sy², inicialmente é pouco importante. Por quê? Considerando o y de t menor do que 1, aliás, y de t entre 0 e 1, valor entre 0 e 1, né, o crescimento é muito pequeno. Multiplicando por y de t em ambos os lados, nessa inequação, ó, tá? Y de t menor do que 1, vai ficar y de t ao quadrado e menor do que y de t. Então, você vê, ele elevou ao quadrado e continuou menor, né, do que y de t aqui na nossa função, no caso, né, depois que elevou ao quadrado. Mas à medida que y de t for maior ou igual que zero, aumenta, aí esse termo passa a ser bem relevante, porque você está, o sinalzinho de menos aqui, está dizendo que você está retirando uma quantidade, não é verdade, pessoal? Então, se isso aqui é maior do que zero, aí as retiradas, digamos assim, as subtrações, que vai envolver justamente o declínio populacional de uma espécie,
vai ser bastante significativo, tá? Então, só a parte conceitual aqui de explicação dessa equação diferencial. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Se tiverem, podem falar, tá bom? Então, olha só, ao passo que esse primeiro termo aqui, ele vai aumentar a população, o que significa esse menos esse termo aqui, esse SY quadrado? São os fatores externos ou internos, predadores, outros elementos que escassez de alimento e vários elementos que podem gerar o declínio, vamos dizer assim, né, o decréscimo no tamanho da população, tá bom? Ou pelo menos a desaceleração do crescimento também, tá bom? Certo? Então, qualquer dúvida vocês podem falar aí. Ou seja, nós acabamos de fazer uma observação, algumas observações em torno da função que gere o crescimento de uma população, de populações. A solução da equação diferencial do crescimento populacional, pessoal, é dada nessa afirmação aqui. Então, nós temos aqui a equação diferencial, de primeira ordem, que diz respeito ao crescimento populacional, tá? A solução é essa daqui, a solução dessa equação diferencial. Tipo assim, ó, olha só, se você vê algum problema, ou mesmo você desenvolver uma função desse tipo, ou um biólogo, né, um cientista biólogo, desenvolver uma expressão dessa para medir o crescimento de uma população que ele esteja trabalhando, você tem como responder usando apenas esse resultado aqui, ó. Você vai achar essa função que propriamente dita vai traçar todo o comportamento algébrico e gráfico dessa população. Você vai poder usar simplesmente essa função aqui como solução, tá bom? Então, essa é a afirmação. Se essa condição inicial, temos uma condição inicial aqui, ó, tá? Aqui a expressão é y de t igual a k sobre s. Só lembrando, esse k é essa constante que multiplica y, e o s é a constante que multiplica y quadrado, tá bom? E aí, se você tem uma equação desse tipo, você pode responder apresentando apenas essa solução aqui. Bom, k sobre s está no numerador, aí 1 mais k sobre s, tá aqui, ó, é s vezes y de zero. Tudo isso, né, essa fraçãozinha, nesse parênteses, menos 1. Multiplicado, o parênteses multiplicado pela exponencial de menos kt. Se essa condição, porém, for igual a zero, se essa condição inicial y de zero for igual a k sobre s, então a população é constante. Tá? A população é constante, porque vai desaparecer o termo, a variável dependente, independente t. Desaparece, aí vai ficar só, ou você iria medir apenas, determinar a população e não haveria crescimento, tá? Por algum fator, por alguma razão. Porém, se a condição for que essa condição inicial for menor do que esse quociente aqui, o quociente que é justamente essa razão entre k e s, então nós teríamos que analisar aqui esse limite, o limite dessa solução, tá aqui, ó, o limite da solução y de t, quando t tende a mais infinito, o limite. Vamos ver isso aqui, vamos entender a prova desse resultado. A equação diferencial está aqui, a mesma, foi só repetida, tá? Ela tem um tipo que a gente viu semana passada, ela é do tipo Bernoulli. Por quê? Que tipo de equação é essa? É uma equação, pessoal, que aparece, ó, y, a função y, aparece y quadrado, tá? Ou então y elevado ao cubo, ou a quarto, ou elevado a qualquer expressão, tá? Aliás, a qualquer expoente. Esse 2 aqui pode ser maior do que 2, não importa. Portanto, aqui aparece um y aqui antes e um y depois, tá? Sendo que esse que aparece depois, ó, ele está
elevado a alguma potência, algum expoente, tá? Diferente de 1. E aí temos esse sinal de menos, o S é positivo, então aqui é a equação de Bernoulli. O R é igual a 2. Por que o R é 2? Porque o R é o expoente do Y que aparece no segundo termo. Certo? A gente viu como se resolve esse tipo de equação, que é fazendo uma substituição de variável. A gente vai substituir a variável y, substituiria a variável y pela variável z. De que maneira? No lugar da variável, a variável y, tá certo, Isabel, tá certo. Essa variável y, pessoal, aqui, ela tem esse formato aqui, na hora de substituir, ó. Y elevado a 1 menos, 1 menos r, tá certo? Só que quem é r? R não é 2, né, ó? Então, 1 menos 2 dá menos 1, tá aqui o menos 1, ó. Tá? Então, como será essa substituição de variável? No lugar de y elevado a menos 1, você colocaria z. Da seguinte maneira. Bom, então tá aqui. Essa expressão aqui, ó, ela vai produzir, então, essa equação diferencial. Opa, espera aí. Muito bem. Ajeitou aqui. Ó, pessoal, então é o seguinte. Essa equação aqui, depois que você achar a substituição, fizer a substituição de variável, dessa forma aqui, ó, você vai trocar y por z dessa maneira conveniente. Muito bem, pessoal. Escrevi aqui esse rascunhozinho para a gente entender melhor. Então, 1 menos r, 1 menos 2, menos 1. Então, z igual a menos 1. O que é que faz agora com z igual a menos 1, hein? Com z igual a y elevado a menos 1. Deriva, usando a regra da cadeia, a gente fez um caso desse, semana passada, derivando ambos os lados, tá, pessoal? Que vai aparecer o quê? Nós vamos ter aqui z' igual a essa expressão aqui, ó. Essa expressão. Tá? Mas como assim, Edmar? Deixa eu ver se ele apresenta aqui a justificativa. Apresenta. Tá aqui, ó. Como assim? Usando a regra da cadeia, ó, nós vamos ter o quê? Que z', né? Estamos derivando de ambos os lados. Y elevado a menos 1, pessoal, né? Pela regrazinha de derivação, esse menos 1 desce multiplicando a função, não é verdade? Multiplicando o y, tá aqui, ó, menos 1 desce multiplicando, e o expoente perde uma unidade, né? Se é menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Perdeu a unidade, não foi? Então, ficou menos y elevado a menos 2. Só que como o y é função implícita de t, nós não conhecemos ainda, então, multiplica pela função, pela derivada do miolo, né, digamos assim, da função, que é o próprio y de t. Então, ficou menos y elevado a menos 2 vezes y' de t. Tá claro isso, pessoal? Só que quem é y' de t, hein? Não é a nossa equação diferencial? Você vai usar a própria equação diferencial, ó. Quem é o y' de t? É ky menos sy quadrado. Foi justamente isso que foi substituído aqui, ó. Ky menos sy ao quadrado. No lugar de y'. Tá? E daí fez a multiplicação distributiva, né, pessoal? Tá aqui, ó. Menos y elevado a menos 2 multiplicado por ky, né? Nós vai perder, aliás, vai ganhar uma unidade no expoente, né? Então ficou y elevado a menos 1. O menos e o k repete, tá certo? O y estava elevado a menos 2, ficou elevado a menos 1, porque multiplicou por um y elevado a 1 positivo. Tá? Então, menos 2 mais 1 dá menos 1. E aqui, deixa eu limpar aqui, porque está bastante rabiscado, né? Olha só, agora pega essa expressão e multiplica por essa outra.
y elevado a menos 2 vezes y elevado a 2, fica y elevado a 0, não é verdade, pessoal? Produto de potência de mesma base, elevado a 0. Y elevado a 0 dá 1. Sobra quem? Menos S. Só que, como tem o sinalzinho de menos aqui, ó, fora do colchete, né? Então, menos com menos dá mais, ó, ficou mais S. Ou seja, Z' é igual a menos K y elevado a menos 1 mais S. Pessoal, alguma dúvida? Muito bem. Essa equação linear tem coeficientes constantes, pessoal. Realmente ela tem, não é? Ó, o K e o S. E nós temos aqui uma única variável dependente, né? Que no caso é o Z de T. Para responder esse tipo de equações, a gente viu no tópico equações diferenciais lineares a coeficientes constantes, de primeiro grau, aliás, de primeira ordem a coeficientes constantes, pessoal. A gente viu que a solução é dada por isso aqui, ó, por essa expressão, tá certo? Onde nós temos, lá era A e B, né? Lembram que a expressão tinha esse formato aqui, ó, a coeficientes constantes? Deixa eu até colocar aqui, né, pra gente entender direitinho, né? Ó, tinha essa expressão aqui, esse formato, ó. Lembram? Y' igual a... Na verdade era A de X, só que o A era constante, eu vou deixar só o A, tá bom? AY mais B. Lembram disso? E aí, a solução para esse tipo de equação diferencial era essa. Y igual a Y de 0 menos B sobre A, fecha parênteses, multiplicado pela exponencial de menos KT. Não, é de menos KT, não. Pela exponencial, multiplicado, cadê? Pela B sobre A, né? Pela exponencial de menos A, na verdade é um X, menos AX, né? Pronto, porque X no caso é a variável, era na incógnita X, né? Na variável X, quer dizer, incógnita não, na variável X, mais B sobre A. Vocês lembram que eu passei, pessoal, como se resolve esse tipo de equação a coeficientes constantes? Então, olha só, aqui só foi feita uma substituição. Trocou-se 6 por meia dúzia, né? Mas dá no mesmo. Ó. Quem é o K? O K é o menos K, aliás, é o nosso A, né? Onde tem A, você vai botar quem? Você vai botar menos K, tá bom? Esse menos K é o A. Quem é o B? O B é o S. Tá certo? Aí substitui nessa expressão e a gente obtém essa daqui, ó. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Muito bem. Qualquer coisa vocês vê, então, a gravação. Tem dúvida, né? Muito bem. Aí foi colocado, podemos escrever... Ó, aqui ele apenas colocou em evidência o K sobre S. Ó. Colocou o K sobre S em evidência em todos os termos aqui. E no termo que não tinha aliás, o S sobre K, né, em evidência. No termo que não tinha o S sobre K, colocou invertido aqui. Por exemplo, esse V de 0 aqui, tá, V de 0, deveria ser o Z de 0 no caso, mas tá bom. Ó, aqui foi colocado K sobre S. Repare que estava S sobre K, não tá, pessoal? S sobre K. Só que como foi colocado em evidência de um termo que não existia, S sobre K, ele, para compensar, colocou K sobre S. Ele colocou K sobre S, tá certo? Para compensar. E aí o S sobre K fora. Pegando tudo isso aqui, ó, como fator comum. Aliás, como o fator que sobra, né? O fator comum, na verdade, é S sobre K. Pronto, então, acabamos de resolver essa equação diferencial em Z. Depois que resolveu a equação em Z, o Z, pessoal, não é igual a y elevado a menos 1. Então, acabou, não é? Ó.
Se o z é y elevado a menos 1, quem será o y? Se o y é z elevado a menos 1, pessoal, o y será o inverso disso aqui, né? Já que y elevado a menos 1 é o inverso de y. Ou seja, bastou inverter isso aqui. E aí recaímos nessa expressão. Tá aí, ó. Certo? Repare que ela é o inverso dessa. Inclusive, deixa eu voltar aqui para mostrar esse detalhe para vocês. Ó, eu trouxe para cá a expressão, é essa, né? O z. Só que o y, aliás, se o z é igual, pessoal, a y a menos 1, o contrário também vale, né? Y é igual a z elevado a menos 1. Tá? Ou seja, mas quem é z elevado a menos 1? Não é o inverso disso daqui, ó? Beleza? Então, aqui só fez inverter. Esse denominador todinho aqui, ó, repare que esse denominador todo aqui, todo esse denominador é justamente essa expressão aqui, ó, que está na frente do S sobre K. Ele veio para o denominador. E o S sobre K se transformou em K sobre S no numerador. Ou seja, essa expressão é justamente z a menos 1, que é o nosso y, que é a nossa solução procurada. Edmar, bateu os resultados? Bateu. Se você comparar ela com o resultado da afirmação, é o mesmo. Tá? Cadê ela? Tá aqui, ó. É o mesmo da afirmação. Beleza? Então, pessoal, acabamos de entender aqui a prova desse resultado. Por que esse resultado é importante? Porque, pessoal, essa equação diferencial ela é extremamente importante, que envolve crescimento populacional. E aí, olha a abrangência disso. Você vai poder usar a equação desse tipo para você analisar, tá? A equação diferencial desse tipo com essa solução aqui. Você vai poder analisar diversas populações, desde uma população de fungos, tipo uma população de fungos na produção de algum produto, por exemplo, né? Por exemplo, cerveja, na cervejaria, tem até um problema que eu vou colocar aqui para vocês fazerem, que diz respeito à produção de cerveja. Então, na cervejaria, eu uso assim, né? Uma população para poder, tipo de população, né? De uma certa espécie, para poder controlar a fabricação de cerveja. Tá? Acredito que também, salvo me engano, então, a questão da produção também de iogurte e mais uma série de produtos aí, certo? Que pega algumas espécies, né, para poder usar na fermentação e por aí vai. Tá? Não é minha praia não, mas a ideia é essa. Então, pessoal, nós estamos diante de uma equação extremamente importante, equação diferencial. E a mágica da matemática, pessoal, é que ela extrai a fórmula, digamos assim, a função, né, que faz com que a gente analise todo o comportamento do crescimento de certas populações. E essa expressão, aliás, e isso se dá através do estudo das equações diferenciais, com especificamente essa equação diferencial aqui, ó, que é para o crescimento populacional. Pessoal, alguma dúvida? Eu quero que vocês me digam alguma coisa, se acharam, se entenderam, ou mesmo se acharam interessante, né, a apresentação dessa equação diferencial e sua solução, né, que a gente demonstrou aqui, entendemos, né, na verdade já temos feito, né, a plataforma fez tudo para nós, a gente entendeu o passo a passo da demonstração dessa resposta, dessa solução, dessa função como solução dessa equação diferencial de crescimento populacional. Olha só, pessoal, dando sequência aqui, né, essa afirmação de limite dessa solução, né, que a gente achou de y de t, né, quando t tende a mais infinito igual a k sobre s, sai desse fato aqui do k ser positivo, realmente, né? Se o k, pessoal, é positivo no expoente, né? Todo o expoente fica negativo.
Tá certo? À medida que o t, também positivo, vai para mais infinito. Né? Mais infinito, então ele é positivo. Então, bom, e isso vai dar zero. Como assim, Edmar, vai dar zero isso? É lá do limite, né? A gente tem que, do cálculo, que exponencial de menos kt é a mesma coisa de 1 sobre kt. Tá aqui, 1 sobre kt. Se você faz com que esse t tende a mais infinito, pessoal, essa expressão aqui do denominador, ela também vai para mais infinito. Concordam? Por ser positivo, tudo isso aqui. À medida que, aliás, é isso mesmo, a exponencial ela vai toda para mais infinito. Quando todo esse denominador vai para mais infinito, a fração inteira tende a zero. Porque quando maior é o denominador, menor é a fração. Certo? Então a tendência é se aproximar de zero. Então isso se aproxima de zero, né? A gente diz que tende a zero, essa expressão. Tá certo, pessoal? Então tá aí a explicativa, a justificativa conceitual disso. Muito bem, observamos que essa equação diferencial também é uma equação do tipo separável, é uma equação separável. E a resolução, como separável, é mais trabalhosa. E diz como é um ótimo exercício para se fazer, né? Bom, a gente já viu, né, aqui como chegar, né, na solução dessa equação utilizando aqui na própria demonstração, né, na própria prova. E aí pode-se usar como resultado o próprio resultado desse teorema que acabamos de provar, tá certo, pessoal? Pessoal, vamos aqui analisar, a gente detalhou, né, a questão aí da função populacional, a função logística e seu ponto de inflexão. Equação do crescimento populacional e função logística é o mesmo assunto, tá bom? Vamos ver a função logística. As soluções obtidas para a equação diferencial de crescimento populacional, pessoal, são dessa forma aqui, ó. Eles têm esse formato. Olha só. Como assim, rapaz? Como assim, Edmar? Pessoal, se na equação que a gente obteve agora, na equação não, na solução da equação diferencial que a gente obteve agora, ó, olha só, que foi essa daqui, como o resultado que a gente acabou de provar. Se nessa solução aqui que a gente obteve, no lugar de K, você trocar o K e trocar essa expressão aqui, ó, do parêntese, tá certo? Vamos chamar, deixa eu ver quem foi que ele chamou, né, aqui, só pra gente, ele chamou de C e de D. Ah, muito bem. Pessoal, olha só. Se você vier nessa solução que a gente acabou de provar, tá? Da equação populacional, entenda. E no lugar desse parêntese aqui, ó, a gente chamar de D, tudo que está nesse parêntese chamarmos de D, e esse K sobre S a gente chamar de C, substitui e você vai obter quem? Você vai obter C, né? Dividido por 1 mais D vezes exponencial de menos kt. Tá aí, ó. Exponencial de menos kt. Pronto. Olha só. Vocês concordam que fazendo essa substituição, onde tem K sobre S chamado de C e onde tem o que está dentro do parênteses chamado de D, e substituindo, vamos obter a equação, a nossa solução, né? Para aquele tipo de equação de Bernoulli lá, crescimento populacional. Vai obter essa solução aqui com essa substituição? Muito bem. Funções com esse formato, pessoal, aqui, ó, aparecem onde? Olha só a nossa função de crescimento populacional, pessoal, ganhando uma nova forma, uma nova cara. Fazendo essa substituição, aparecendo aí essas constantes, né? Nós vemos que é um formato, pessoal, que aparece em diversas áreas do conhecimento. Ele coloca aqui, ó, as áreas biologia, economia e outras que ele não cita aqui, onde são chamadas de funções logísticas, tá bom? Se você pesquisar sobre funções logísticas, vai aparecer uma série de coisas. Aí você especifica com relação a
as equações diferenciais. Determinar seu ponto de inflexão fornece uma importante informação sobre a função. Tem como determinar o ponto de inflexão de uma solução desse tipo aqui, pessoal. E a determinação de um ponto desse vai gerar inúmeras informações sobre o que se está trabalhando, tanto do ponto de vista aí, né, da economia, que ele citou, né, biologia e tudo mais, que você vai poder fazer uma análise mais precisa daquilo que você está trabalhando. Muito bem, vamos analisar aqui mais uma afirmação. Se o y de zero, né, que aqui é o nosso valor inicial, y de zero, está entre 0 e k sobre s, cada função desse tipo aqui, que a gente obteve, ela tem um único ponto de inflexão. E as coordenadas desse ponto de inflexão são essas daqui, ó. Edmar, para que serve isso? Para que serve obter pontos de inflexão da solução de uma equação desse tipo? Serve, pessoal, para a gente determinar, por exemplo, o crescimento, a velocidade com que uma população, por exemplo, velocidade máxima ou o crescimento máximo de uma população. Tem como obter isso, tá bom? A gente vai ver, inclusive, nos exercícios. Pessoal, tem aqui, vamos aprender aqui, a prova de que as coordenadas do ponto de inflexão são justamente essas daqui. Essas duas coordenadas, olha só. A primeira coordenada e a segunda coordenada. Tem como chegar nesse resultado? Não tem. Tá aqui, ó. Cada solução y de t terá ponto de inflexão onde a sua derivada y de t tiver um valor máximo ou mínimo. No cálculo, a gente viu que a gente derivando isso aqui igualando a zero, né? Ou simplesmente pegando uma função auxiliar e igualando a essa expressão aqui, ó, nós vamos poder traçar o comportamento de y' de t que vai repercutir ou reverberar na própria solução y de t, certo? Vocês lembram do cálculo, né, pessoal? Que a gente pegava uma função, pega essa função aqui e tal, deriva igual a zero e você vai analisar o ponto de máximo e mínimo, ou de mínimo. Lembram disso? Só que aqui nós temos uma vantagem, né, digamos assim, que a derivada a zero aliás, a derivada primeira é a própria equação diferencial. Entenderam aí a ideia? Muito bem. Vamos então aqui analisar o desenvolvimento aqui para vocês chegarem a essa conclusãozinha aqui. Já estamos perto já de terminar a nossa aula. Olha só. Fazendo a mudança de variável aqui, passando para um plano z e u, nós vamos analisar essa parábola aqui, pessoal, a parábola obtida dessa expressão da equação diferencial, tá? Que a gente está analisando aqui. Porque ela já vai nos fornecer, por ser uma equação de Bernoulli, desse tipo, né, quadrática, já nos vai fornecer um ponto de máximo, certo? E ela já é a derivada primeira que a gente estaria atrás, ou que no cálculo a gente ia atrás, tá certo? Então, muito bem. Fazendo a substituição, pessoal, de variável, onde tem y linha, podemos chamar de z, e onde tem y de t, podemos chamar de u. Tá aqui, ó. E aí nós teríamos uma função para poder analisar o ponto de máximo dela, tá? Ou de mínimo também, se fosse o caso. Só que aqui ela vai ter ponto de máximo. Como assim, Ed? Mas por que essa expressão ela vai ter ponto de máximo? Mais precisamente, né? Por que essa expressão, deixa eu até vir aqui para a original, por que essa expressão aqui ela vai ter ponto de máximo e não de mínimo, pessoal? Porque o S é positivo, lembram disso? E aqui, ó, tem um sinal de menos.
repare que se você colocar na forma f de x igual a derivando, né? Só que na forma derivada, claro, né? Se recair numa função quadrática, e aqui é uma expressão quadrática, né? Em que o coeficiente do termo que está, da variável no caso, né? Ou incógnita, que está elevado ao quadrado, aqui vai ser o a, lembram disso? Que aqui é o a, né? Então, olha só, analisando isso, você vê que o a é negativo, o a é menor que zero. Concordam, pessoal? Que o a é menor que zero? Que o S é positivo, então menos S, que é o nosso A, é menor do que zero. Se é menor que zero, lembram no estudo, inclusive no ensino médio, quando o A é menor do que zero, a parábola tem concavidade para baixo. Se ela tem concavidade para baixo, ela assume o quê? Ela assume um ponto de máximo. Concordam? Concordam? Lembra? Aliás, concordam não, né? Lembram disso? Se é concavidade para baixo, realmente ela tem, vai assumir ponto de máximo. Bom, muito bem. Então, essa expressão ela vai assumir ponto de máximo. Onde é de mar? Lembram que ela assume ponto de máximo no ponto, inclusive deixa eu botar aqui no x, né? Que a gente aprendeu, que é menos b sobre 2a. Lembram disso? Que vai dar as coordenadas do vértice da função, né? Do segundo grau, né? Lembram? Menos b sobre 2a, ó. Ah, muito bem. Só que quem é o B? O B é K, não é, pessoal? Então, onde tem B, você botaria K. E o A? Quem é o A, Edmar? O A, pessoal, é menos S. Certo? Se é menos S, né, vai aparecer um menos aqui embaixo. Então, tá aqui, ó. Seria o quê? Seria menos K. Voltando aqui, ó. Menos K. Não, assim não, peraí. Seria... Se é menos B, seria menos K, não é isso? Então, seria menos K sobre 2A. Só que o A, pessoal, é menos S. Então, seria menos 2S embaixo. Entenderam aí, né? Menos com menos dá mais. E aí, nós ficaríamos como? K sobre 2S. É justamente o que aparece aqui, ó. Tá claro isso, pessoal? Nós estamos aqui usando função do segundo grau que aprendemos no ensino médio. Então, nós pegamos aqui o ponto onde a função assume máximo ou mínimo, nesse caso o máximo, tá? Porque a concavidade é para baixo. Então, tá aqui. Só que quem é o U, pessoal? O U, no caso, não é a segunda coordenada. Quem é o U? O U não é o Y. A gente colocou o U no lugar do Y, ó. Se o U é o Y, nesse ponto T, olha só, nesse ponto T, Y de T, o resultado K sobre 2S tem que assumir a segunda coordenada, concordam? Voltando para a variável anterior. Então, no ensino médio a gente colocava como sendo aqui, né? Coordenada do eixo X, das abscissas. Menos B sobre 2A. Só que aqui, como a gente fez uma mudança de variável, a gente achou, quem achou? O U como sendo menos B sobre 2A, ou seja, K sobre 2S. Sendo o igual a y de t, e y de t sendo a segunda coordenada, menos K sobre 2S tem que ficar na segunda coordenada. E aí, a gente acaba de achar a segunda coordenada. Beleza? Tá claro isso, pessoal? Então, nós estamos indo atrás das inflexões do gráfico, ponto de inflexão. Onde o tempo t0 em que a inflexão ocorre é diferente para cada solução. Pessoal, são infinitas soluções de acordo com cada constante, com cada substituição na constante de integração, na resolução da equação diferencial. Então, para cada um daqueles valores, nós vamos ter um ponto de inflexão diferente. Tá certo? Por que, Edmar, um ponto de inflexão diferente? Porque vamos ter uma curva diferente, uma nova curva, porque são infinitas as soluções, de acordo com cada valor substituído na constante de integração. Ah, vamos atrás desse T0, né, esse T inicial, tá bom? Olha só, pessoal. Muito bem.
A inflexão ocorre em t0, tal que a derivada segunda, para achar, né, para finalizar aqui, você calculando, pegando a derivada segunda igualando a zero, né? A expressão de y de t nos permite obter... Você, igualando a zero, você vai obter o outro ponto que nós estamos indo atrás, tá? Só que para pegar essa derivada segunda aqui, alguns cálculos são feitos, tá? E muito cálculo mesmo, porque a gente teria que derivar uma expressão bastante complexa, que é essa daqui. Essa expressão aqui inicial, tá certo? Cadê? Da solução, ó. Essa expressão aqui, tá? Da solução. Então, pegando a derivada segunda dela, após algumas contas, né? A derivada segunda é o quociente onde o numerador é dado por essa expressão aqui, ó. Tá bom? Se for fazer as contas, vai obter isso. Uma expressão no denominador e outra no numerador. Quando você iguala a zero, pessoal, lembram disso? O denominador desaparece, né? O denominador passa multiplicando, desaparece, vai trabalhar só com quem? Com o numerador. E aí, ou seja, resumo da ópera, basta pegar o numerador igual a zero. Pegando o numerador igual a zero, ele só se anula quando é que ele vai se anular, esse denominador aqui, ó? Ele se anula, pessoal, quando essa expressão aqui for zero. E de fato né? A gente vai trabalhar com esse caso aqui, ó. Tá? Então, ela vai se anular quando isso aqui for zero, dado que aqui é um produto, ó. Nós temos um produto. Se você iguala a zero, né? Ou esse primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Tá? Mas reparem só que ambos os fatores aparece o t, ó. Então, você pode pegar qualquer um para analisar isso, tá bom? Então, pegando esse primeiro fator, igualando a zero, isolando, aqui nós temos menos exponencial de kt, você isola e vai sobrar quem do outro lado, ó? Vai sobrar o que está dentro desse parênteses, né? Que é o que está aqui, ó, no segundo membro, tá bom? Sai isso, então, aplicando a exponencial aqui, ó, aliás, aplicando o logaritmo natural em ambos os lados, olha o que é que vai acontecer, viu, pessoal? Logaritmo natural da exponencial de kt vai dar o quê? Vai dar kt. Tá bom? Logaritmo natural dessa outra expressão aqui vai dar o quê? Ln da própria expressão. Tá certo? Opa, peraí. Muito bem. Ln dessa própria expressão aqui. Só que esse k, pessoal, ó, que está multiplicando o t, a gente desce dividindo, ó. Tá aqui ele, ó, desceu dividindo. E colocou em evidência, né, como sendo 1 sobre k. Tanto faz dividir por k como multiplicar por 1 sobre k, né? Então, repetiu aqui, ó, ln disso, tá aqui. E pegou o k e desceu dividindo. E isolou quem? O t. Isolou o t e substituiu. Onde tinha t, colocou t0. E aí nós chegamos na segunda coordenada do ponto de inflexão. Dos pontos de inflexões, né? Porque se refere a pontos de inflexões, pessoal, de uma infinidade de curvas, soluções da equação diferencial. Certo? Está provado aqui. Chegamos nesses dois pontos. Primeiramente nesse, depois nesse aqui. 1 sobre k multiplicado pelo ln desse parêntese. Que é o que apresentamos aqui, ó. Certo? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Ou melhor dizendo, vocês pegando aqui, né, como já está tudo gravado, dá para vocês acompanhar o raciocínio lógico direitinho quando forem indo estudar com mais cuidado? Sim ou não? Deixa eu até pausar aqui. Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui essa iteração, que ela vai mostrar gráfico das soluções desse tipo de equação, ó. Tá? Equação que envolve, né, as funções logísticas, tá? Aplicações na economia, na biologia e em tantas outras áreas. Esse tipo de equação aqui, com a condição inicial,
apresentada, tá bom? Essa condição inicial sendo menor do que essa razão aqui a pessoa pode, na hora que você pegar uma equação diferencial, se você dividir, tá bom, pessoal? O termo que multiplica o y, aliás, o coeficiente do y, dividido pelo coeficiente do y quadrado, sem o sinal de menos, tá bom? Ó, sem o sinal de menos. Isso aqui dando maior do que a condição inicial, né, tal. Aí nós vamos ter aqui a condição verificada direitinho. E vamos obter aqui os pontos de inflexão. Ou, para essa curva específica, né, não é os pontos, é o ponto de inflexão, né, que ele destacou no caso aqui. Pessoal, o que é o ponto de inflexão de uma solução de uma equação diferencial? É o ponto, como a gente aprendeu no cálculo, de mudança de concavidade. Repare, ó, você vem aqui, bonitinho, tal, aí, opa, houve uma mudança de concavidade. Entenderam aí a ideia, né? Como isso é interessante. Para que serve na prática um ponto de inflexão desse? Pessoal, pontos de inflexão são importantes em muitas áreas do conhecimento, da produção, principalmente na produção de produtos e tudo mais. No crescimento de uma empresa, no desenvolvimento de certa atividade logística também. O ponto de inflexão, ele é motivo de abertura de reuniões para tratar sobre o que está acontecendo com a empresa, por exemplo. Você tem aqui que, vamos supor, a empresa vem crescendo, né, ali, ó, bonitinho, tá lá com cavidade para cima, né? Ok, com cavidade para cima, o A positivo. De repente, o que acontece? Os resultados começam a sofrer o quê, Edmar? O que sofre com o ponto de inflexão? Sofre, pessoal, uma desaceleração no crescimento. É uma desaceleração que às vezes parece pequena, mas ela vai desacelerando e você vai vendo os resultados no eixo Y, ó. Ela vai desacelerando, com um pouco vai ficando quase constante, ó. Isso é motivo de preocupação numa empresa. Vai ficando constante, com um pouco, ela começa a cair. Se no momento do ponto de inflexão, os diretores de uma empresa, ou mesmo de uma grande pesquisa, né, biológica, seja lá na área de medicina, seja lá onde for, se os resultados, na hora que os caras jogar os resultados no gráfico, tá analisando uma população da onça pintada, crescimento da onça pintada, vamos supor, né? Aí, o crescimento da população da onça pintada, ele estava crescendo bacana, de repente, ponto de inflexão, opa, o crescimento começa a desacelerar. E os caras começam a ver isso. Isso começa a preocupar. E essa preocupação vai gerar o quê? Vai gerar debates, discussões, para ver o que está acontecendo para chegarmos nesse ponto de inflexão aqui. Então, o que eu estou fazendo para vocês aqui, pessoal, essa discussão é extremamente importante quem estuda equações diferenciais. As discussões, para que serve aquilo que o matemático está estudando? A ferramenta matemática serve para quê na prática? Serve para isso, para gerar uma discussão. E é aí que se resolve os problemas no crescimento populacional ou mesmo numa das funções logísticas. Aliás, do ponto de vista da função logística, que envolve o crescimento econômico de uma empresa, de um país, seja lá de onde for. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Vamos finalizar a nossa aula de hoje, tá? Extremamente importante essa aula de hoje também. Com um exemplo aqui, uma apresentação aqui sobre equações diferenciais de segunda ordem, tá bom, pessoal? Estamos introduzindo aqui, iniciando o estudo. Vou mostrar com um exemplo, vocês vão ver que interessante, tá? Pessoal, uma equação diferencial de segunda ordem, geral, na sua forma geral, pode ser escrita na forma chamada normal. O que é uma equação diferencial de segunda ordem escrita na forma normal? É quando você isola a diferencial maior, tá? A de ordem maior.
tá bom? Quando era de primeira ordem, você isolava o y'. Quando é de segunda ordem, você isola y duas linhas, tá bom? Isolou y duas linhas, no lado direito, o que sobrar do lado direito, tá? Eu que chamo, né, na verdade. Eu chamo de lei de formação da equação diferencial, tá bom? Na sua forma normal. Por quê? Porque é assim que é tratada, ó. Uma função p de x, y, y', que são justamente as variáveis de uma equação diferencial de segunda ordem. X é a variável independente, y' y é a variável dependente, ou seja, é a função propriamente dita que a gente está indo atrás, tá? Essa é a função que a gente está indo atrás, é que nós não conhecemos e queremos conhecer. E envolve também uma outra variável, tá? É a variável y', é a derivada primeira da nossa função que nós estamos querendo ir atrás. Certo? Então, pessoal, ela está isolada à esquerda, tá bom? Essa é a forma normal. Nesse momento aqui, ele vai tratar de equações diferenciais de segunda ordem em que, pessoal, não aparece explicitamente esse termo aqui, o termo y de x. Se não aparece o termo y de x, né? Vai aparecer quem? A variável independente, que é x, e também y'. A derivada dessa que não aparece. Pronto. Tá? Esse tipo de equação de segunda ordem se reduz a equações de primeira ordem. Então, pessoal, o que é resolver uma equação diferencial de segunda ordem? É pegar ela, reduzir, através de uma mudança de variável, reduzir ela numa equação de primeira ordem. Onde tem y', a gente chama, ou coloca no lugar, né, z. Se onde tem y' você colocou z, onde tem y duas linhas, você colocou z uma linha. Derivada primeira de z. Tá? Exemplo para finalizar a nossa aula de hoje. As soluções dessa equação aqui, pessoal, tá bom? Mas como é que vamos responder essa equação, Edmar? Explica aí. Bom, pessoal, as soluções dessa equação diferencial aqui, ó, com x maior do que zero, tá bom? É essa daqui, ó. Aqui. Ela tem duas constantes, tá bom? De integração. K1 e K2 pertencem aos reais, tá certo? Primeiramente, Edmar, de onde é que surgiu, quando é que vai aparecer essas constantes, K1 e K2? Uma aparece na derivada primeira e a outra para obter a função propriamente dita, tá bom? A solução. Então, vamos lá, olha só. Então, essa equação aqui, pessoal, ela não tem a variável dependente, tá? Y de x. Como vocês podem ver, ela realmente só envolve a derivada dessa que não aparece, y', e a variável independente x, tá bom? E o resto é constante, beleza? Vamos introduzir, então, a mudança de variável. Onde tem y', vamos colocar z. Sendo assim, y duas linhas será quem? Z uma linha. E onde tem o y', vamos colocar quem? Z. Repare que é a mesma equação, só que com essa mudançazinha, né? Pronto, pessoal. Recaímos numa equação diferencial de primeira ordem. Tá? Resolvendo essa equação diferencial de primeira ordem, e essa aqui vai requerer um fator de integração, que a gente viu na semana atrasada. Aliás, semana passada. Vai requerer um fator de integração, tá bom, pessoal? O fator de integração, aqui ele procurou um fator de integração que depende de x. Que é esse... Ah, peraí, tá dando problema aqui. Tô tentando... achei. Pronto. Pessoal, aqui é um fator de integração que depende de x, tá bom? Vou botar aqui. Tinha saído. Ele depende de x. O fator de integração, para obter um fator de integração, justamente esse que depende de x, pessoal, você vai precisar disso aqui, ó. Ah, meu Deus, espera aí.
escrever no PDF é bastante complicado. Você vai precisar disso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui nessa lousa que fica melhor. Olha só o fator de integração que você vai precisar, viu? Mi de x sobre mi, tá? Dividido por mi, sobre mi, na verdade, é quem? É derivada parcial de m em relação a y menos derivada parcial de n estou só lembrando aqui, tá bom? Em relação a x, tudo isso dividido por n, tá bom? Você faz essa substituição dividido por n. Aí depois você integra em ambos os lados em relação a x. Ó. Integrando aqui vai ficar ln de mi de x. Tá? Porque aqui seria integral de 1 sobre mi de x. Esse mi de x está embaixo de mi' de x, tá bom? Então, 1 sobre mi de x integrando fica ln de mi de x. E aqui, ó, você obtém isso aqui como? Você obtém, pessoal, usando justamente essa expressão que tem aqui, ó. Tá? Você vai derivar, aliás, você vai jogar tudo para o primeiro membro e igualar tudo a zero, essa expressão. Aí eu já expliquei esse processo, qualquer coisa vocês rever lá. Eu estou só dando aqui no geral, tá bom? Aí passa tudo para o lado esquerdo, aí você analisa quem é a m de xy e quem é n de xy. Aí faz aquela substituição que eu acabei de mostrar, né? Inclusive está gravado aqui, para vocês verem. Deriva parcial a m em relação a y, menos derivada de n em relação a x, tudo isso dividido por n. Aí pronto. Aí faz a integração em relação a x e você vai achar propriamente mi de x. Mi de x, nesse caso, é x, tá bom? Aí pega esse x e multiplica em ambos os lados aqui nessa equação diferencial. Multiplicou de ambos os lados, resolve ela como uma equação exata, tá bom? Resolveu, tá aqui a solução, ó. Inclusive apareceu a constante de integração, tá certo? K1. Feito isso, voltamos à equação normal, com uma mudança de variável, tá certo, pessoal? A equação normal é o seguinte, onde tinha z, quem é z, pessoal? Z não era y', não era? Então, onde tem z, a gente vai trabalhar agora com y'. Repare que, feito isso, você vai obter, feita essa substituição, você vai obter uma expressão só com a equação diferencial de primeira ordem em função de y', depois você vai integrar isso aqui. Integrou, simples, né? A integral simples porque o segundo membro só está em função de x. Então, integrou ambos os lados, você vai descobrir como resultado a solução que você está indo atrás, né? Então, você vai obter y' igual a integral aqui, né? Integrando fica y3 sobre 3 vezes 2, 6 sobre 6, aí mais... Bom, aqui vai ficar ln do módulo de x, tá? Na verdade, K1, né? K1 vezes ln do módulo de x. Aqui não deu para colocar ln do módulo de x. Mais a outra constante de integração K2. Pronto, é isso aí. E aí está finalizado, está resolvida a equação diferencial. Inclusive não tem esse y aqui, tem que tirar aqui. Tudo bem, que é só y, tá? Y como sendo essa solução aqui, depois que você integrou. Certo, pessoal? Muito bem, aqui tem uma interação dessa mesma expressão aqui, ó, tá? Desse mesmo exemplo, tá aqui a solução gráfica, com inúmeras soluções apresentadas, tá certo? Então, esse é o conteúdo de hoje. Vocês vão usar para responder essas questões aqui. Está finalizada a nossa aula.
E estou deixando aqui as questões para você responder. Valeu!